Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Desperta Podcast. Hoje eu estou aqui com um pastor que já virou um amigo, que trouxe um bom convidado também, é o pastor Robson da Atos 29. Seja muito bem-vindo. Amém, queridos. Eu que fico feliz de estar aqui com vocês, uma alegria. O legal dos nossos convidados aqui é que a gente bate um papo extenso antes, né? Era para ser para repassar o que vai acontecer e o negócio fica extenso e maravilhoso. Mas tem tanto assunto bom para a gente falar e que eu queria começar com a tua caminhada, né? Porque tu não é cristão de agora, né? Você é um cara bem recomendado, que tem uma caminhada enorme. E é difícil você ter alguém atuante ainda no evangelho, assim, firmemente atuante, tão novo e com uma caminhada tão relevante assim, né? Você tem 35 anos de ministério, para você ter 35 anos de idade, pô. Rapaz, tô bem. Aonde começa isso? Aonde começa esse relacionamento com Jesus, assim, por exemplo, pra gente poder olhar pra tua caminhada e seguir pra esse lugar? Bom, primeiro eu tô feliz aí, já que o senhor aparece ter 35, tô bem pra caramba, tô ótimo. Então, na verdade eu tenho 50 anos. Né? Tá novo ainda. Me converti aos 15, né? Aos 15 anos eu tive um encontro real com Jesus na minha casa, ouvindo uma mensagem no equipamento que eu acho que ninguém mais sabe, essa geração não sabe nem o que é isso, talvez só de ouvir falar que é o Walkman. Walkman. Nossa, eu tava ouvindo uma fita gravada ali, cara. E ali foi uma mensagem poderosa, falando sobre o arrebatamento da igreja, aquilo entrou no meu coração de uma forma muito profunda. Caramba. Eu tinha 15 anos de idade. Na mesma semana eu procurei uma igreja, pedi para meu irmão me levar, ele já frequentava a igreja. E naquela época, em 88, tive esse encontro com Jesus de forma impactante. Daí para frente, buscando aprender tudo que eu pude, sendo incentivado a ler as escrituras, a buscar, a orar e tudo mais. Fui separado para a vida ministerial aos 24 anos de idade. Muito novo também. Muito novo mesmo. Passei a minha vida, ou seja, eu já tenho praticamente caminhando para 26 anos de vida ministerial. É muito. Passei a minha adolescência, desde os 15 anos, a minha juventude toda na casa de Deus. Graças a Deus. Eu costumo dizer para os jovens dessa geração, para os meus filhos, tenho uma filha de 16 anos, um filho de 10. Eu faria tudo de novo. Claro, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tudo de novo de forma muito mais intensa do que eu fiz. E olha que eu vivi, eu acredito que tenha vivido de uma forma muito intensa, tudo que eu vivi diante de Deus. Nos últimos 4 anos, né, sendo assim bem rápido, né? Nos últimos 4 anos, comecei a pastorear Atos 29. Sempre trabalhei com jovens e adolescentes na minha vida toda. Liderei bastante tempo jovens e adolescentes na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, que é a minha igreja mãe, onde eu nasci. E a igreja que eu amo muito, tenho um carinho muito grande por ela e por todos os pastores, pastor Eliseu, atual presidente da igreja, todos os pastores da igreja. E hoje estou pastoreando a igreja Atos 29 com a minha esposa, a pastora Luciana, que eu conheci também na minha juventude. Não brinca. Na caminhada da fé, fui evangelizar, na época que liderava adolescentes, a gente evangelizando, um obreiro da igreja me deu o endereço de uma família que havia pedido para eu visitar as filhas. É sério isso? Aí estive lá, levei um grupo de adolescentes comigo. A mãe dela havia pedido para que enviasse um grupo de jovens lá, e eu estive lá. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, eu me lembro como hoje, eu tinha acabado de fazer 19 anos naquela semana. E aí fazia visitas toda semana. Quando eu entrei na sala da casa dela, me apresentei e falei, estou aqui com um grupo de adolescentes, um pastor da igreja pediu para vir visitar você, a senhora pediu. Ah, sim, minhas filhas, eu queria muito que vocês visitassem. E ela chamou, Luciana. Aí a Luciana, que eu não sabia quem era, fui visitar para evangelizar, entrou pela sala da casa. Amor à primeira vista? Rapaz, quando aquela jovem entrou na sala da casa, no meu coração eu falei, Jesus, salva essa alma. Oh, meu Deus, salva essa vida. E aconteceu que ela realmente se converteu, no domingo seguinte ela estava na igreja. Que legal. Mas, assim, foi só aquele momento, a gente continuou trabalhando, eu passei a liderar a Luciana, que seria futuramente minha esposa. 5 anos depois, né, eu costumo brincar, hoje eu brinco, né? Na época, eu acho aquela paixão à primeira vista, ela se tornou muito mais forte depois, quando eu estava... Que legal. 5 anos depois, eu falei, caramba, já estou mais velho, né? Já estava formado, já trabalhava, já podia pagar meu sorvete. Que é importante esse relato. Eu já trabalhava, falei, acho que agora eu posso me envolver num relacionamento sério, porque eu posso comprar o meu sanduíche e o dela. Aí. Cara, e aí eu fiz uma oração simples, né? Eu brinco com ela assim, eu fiz uma oração. Quem salvou a tua alma foi Jesus. Mas quem evangelizou fui eu. Então, na minha oração eu falei, Senhor, a alma te pertence, o resto você pode fazer uma parceria comigo.
Nos casamos, estamos há 20 anos casados, na verdade, agora caminhando para 23 anos de casamento, temos 2 filhos maravilhosos. E ela pastoreia a igreja comigo, a Atos 29, uma igreja que a gente tem vivido assim, momentos muito maravilhosos em Deus. Nessa caminhada aqui na ilha, 35 anos de vida cristã, e hoje pastoreando a Atos 29, que nasceu ali no Lemos Cunha e atualmente está ali na rua Luiz Sá, né? Na Portuguesa, que todos nós aqui na ilha chamamos de Vilagem, mas aqui a igreja ali é portuguesa. Né? É verdade, portuguesa. É verdade. Você falou 2 coisas que me chamaram a atenção ali. Sobre jovens, como é que teu ministério começa enquanto jovem e como é difícil você... Primeiro que é incomum, né? Se converter sozinho, né? Numa mensagem, você ali... É absolutamente incomum. Mas segundo que me chamou a atenção, você falou sobre a intensidade. Ou seja, enquanto jovem e convertido, você nunca oscilou na tua vida cristã no sentido de sair da igreja ou se afastar de Deus. Eu não estou falando de ficar distraído ou menos distraído eventualmente, mas na tua conversão e nessa relação de intensidade que você citou aí, foi a conversão e você foi para um relacionamento real com Jesus ou você teve dificuldade de vencer essas barreiras aí? Olha, eu acredito que a gente eu vivi o que todos os jovens vivem, né? Claro, respeitando a sua época, né? Sim. A mensagem que me converteu, que eu fui atraído pelo Espírito Santo, foi justamente uma mensagem do arrebatamento da igreja. Eu tinha ouvido falar disso a primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Sim. Numa igreja cujo pastor jovem, eu me lembro como hoje, eu tinha 11 anos, o nome do pastor era Walter, um pastor avivado ali nos bancários, numa igreja que chamava Salão da Fé, o nome da igreja. E eu era uma criança, literalmente. Eu fui para a igreja, né, com uns tios lá, com uma tia, uma prima, não me lembro exatamente. E foi só isso. Algumas vezes nós estivemos ali e ele pregava muito sobre o arrebatamento da igreja. Eu não conhecia as escrituras, não conhecia a Bíblia. Minha família, apesar de tradicionalmente católica, mas a gente não tinha hábito nenhum de... A igreja católica não fala sobre arrebatamento. Nunca ouvi nada sobre isso. E aquilo chamou a minha atenção. Bom, eu frequentei aquela igreja algumas semanas, fui algumas vezes lá. E só isso. Passei a minha adolescência naturalmente normal ali, como qualquer garoto da minha idade, até os 15 anos de idade. E aos 15 anos de idade, o meu irmão mais velho, Marco Aurélio, ele chegou em casa, ele já estava experimentando a conversão, ele era convertido. E ele chegou em casa e numa segunda-feira à noite e falou assim, assiste isso aqui. Aí pegou o Walkman dele. Deu play, rebobinou. Rebobinou e pum, botou. Eu entrei no quarto, ouvi, impressionante. Eu ouvi um pedaço, meu irmão mais novo, também ouviu o Everaldo. Foram 15 minutos, eu acho que eu assisti, uma mensagem à volta de Jesus, uma mensagem que antigamente passava em todas as rádios, o arrebatamento da igreja, a última trombeta era o nome da mensagem, a última trombeta. Durante muitos anos essa mensagem ela rodava nos rádios toda semana. E aí o meu irmão gravou aquilo e botou pra gente ouvir. Cara, 15 minutos depois acabou a bateria, acabou a pilha. Era pilha? Era pilha, cara. Foi o suficiente para me impactar. Marcou tua vida para sempre. Então, eu me converti, influenciado por essa palavra. Depois eu comecei a frequentar a igreja, uma das congregações da ADIG, e eu tinha a plena convicção em Deus, quando eu me converti, que eu não queria ficar sem experimentar a volta de Jesus, que eu não queria ficar de fora disso. Isso foi o norteador da minha fé nos primeiros anos da minha caminhada. Eu não queria ficar de fora do arrebatamento da igreja, não queria. Eu queria viver a qualquer custo que fosse necessário para estar pronto para o arrebatamento da igreja. É chance enorme, né? Isso foi o norteador da minha fé e a primeira coisa que eu entendi, cara, tem que entregar minha vida para Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. 15 anos de idade, tomei essa decisão de forma espontânea. E é muito novo, né? Para um tema pesado desse. Muito novo. Tanto que as pessoas que geralmente, as poucas pessoas que leem Bíblia, geralmente deixam Apocalipse para o final, porque tem a grande dificuldade de entender o livro, naturalmente e tal. E esquecem que o arrebatamento não fala só em Apocalipse, né? Você tem livro de Daniel falando sobre isso, outro livro, até João, né, faz uma citação. E engraçado que é um tema que não reverbera muito, né? Você não vai numa igreja e escuta sobre o arrebatamento, no máximo um filme ou outro, né? E é interessante essa abordagem que eu tento ligar pontos aqui, né? A gente fala sobre intensidade, você falou sobre os jovens, você falou sobre arrebatamento. Tu acha que a igreja hoje, os jovens da igreja hoje, tem algum vínculo de informação com a questão do arrebatamento? Porque é uma realidade para você. Isso para mim sempre foi um tema vivo. O que me levou a buscar viver diante de Deus com uma fidelidade intensa.
né? Por causa do arrebatamento da igreja, não queria. Obviamente que depois eu fui entendendo mais claramente a Bíblia. Naquele primeiro ano de conversão, eu fui motivado a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda no primeiro ano e li o livro de Apocalipse em uma única noite. Eu comecei às 7 da noite. Porque eu queria chegar no livro de Apocalipse. E eu me lembro que eu cheguei no livro de Apocalipse numa sexta-feira, fiquei feliz, cheguei no livro de Apocalipse. E eu li o livro todo. Eu comecei a ler 7 da noite, só acabei quando eu só vou ter que parar de ler quando eu acabar de ler esse livro. E foi impactado? Não, fiquei maravilhado. Não entendi metade do que eu li, mas fiquei maravilhado. A besta que saiu do mar. Não entendi, mas fiquei maravilhado. Trombeta, selo. Eu busquei viver a minha vida, claro, orientado pelo meu pastor na época, o pastor Gisele Gomes, que era o pastor da DIG, e um homem muito apaixonado pelas Escrituras, e aquilo gerou em mim, talvez na geração que eu vivi, essa sede por Deus intensa, viver com fidelidade, né, entregar a minha juventude toda a Deus, com fidelidade, honrando ao Senhor, honrando as Escrituras, honrando os meus pastores, obedecendo aquilo que eu aprendia e nunca perdendo o foco, naqueles meus primeiros anos de fé, que Jesus viria me buscar. E eu precisava estar pronto e levar quanto mais pessoas eu pudesse levar comigo. Né? Eu tinha que levar pessoas comigo porque o arrebatamento era para todos. E Jesus vinha buscar a sua igreja. Então aquilo gerou em mim um chamado intenso de fidelidade a Deus e de compromisso de levar quantos jovens eu pudesse. Por acaso, eu comecei a liderar adolescentes naquela época. E por acaso, uma informação adicional aqui. Na minha época não existia adolescente. Estavam nascendo, não existia esse nome adolescente. Era jovem? Todo mundo a partir dos 15 anos era jovem. Abaixo de 15 era criança, depois de 15 era jovem. Eu já vi que esse termo adolescente é uma coisa nova. Ele é um termo recente, realmente é um termo recente. Agora nem tanto, mas era um termo recente. Não havia nas igrejas grupo, ministério de adolescentes. Mas na minha época isso estava nascendo. Quando eu me converti nas igrejas, isso estava nascendo. E a gente era incentivado a pregar, a ensinar. Né? O pastor, na época, fazia muito isso. O pastor José motivava na nossa igreja, motivava todo mundo a pregar, a ensinar. Então, todo mundo tinha que ler a Bíblia, todo mundo tinha que estar pronto para dar uma palavra em qualquer culto. Uhum. E foi assim que começou a minha caminhada nos primeiros anos. E isso me levou a trabalhar daí para frente com adolescentes durante muitos anos. Que é uma tarefa difícil. Que é uma tarefa difícil. Ainda mais quando você cita fidelidade, honra, leitura bíblica. Eu tenho a sensação que... E é uma sensação, assim, bem nítida para mim, que... Vou falar, os pré-adolescentes, adolescentes e a juventude, elas não têm o hábito da leitura, para começar. Eu acho que eles estão muito distraídos assim com redes sociais, que distrai mesmo, que é uma ferramenta de distração super capacitada. E aí quando você fala sobre fidelidade e honra, parece que é um princípio muito antigo, né? Parece que é um princípio dos militares ou bem mais para trás. Você não vê mais esses jovens aí, vou englobar todo mundo como adolescente, com essas duas questões morais de fidelidade e honra, por exemplo, já não é uma grande coisa para eles. E na tua época, na época dos teus pais, era uma grande coisa. Tanto que tinha expressões sobre resolver as coisas no fio do bigode, ou no contrato de gaveta, ou um aperto de mão, a palavra valia muito, né? Como é que tu enxerga essa relação hoje entre os jovens de fidelidade e honra e leitura bíblica? Tentando fazer uma timeline assim. A galera não tá lendo Bíblia, tá? Olha, você falou uma coisa muito interessante que essa geração lida e é um desafio para nós, né? As redes sociais, elas consomem o tempo das pessoas. Inclusive, existem hoje estudos que se desenvolvem cada vez mais, que nós estamos programando o nosso cérebro para coisas rápidas. Você não consegue hoje ficar vendo um vídeo no Instagram por muito tempo. Os vídeos precisam ser rápidos, são segundos, e você vai... Né? Uma criança fica lá passando um vídeo atrás do outro, se ele não gosta, ele pula, se ele gosta, ele segura mais um minuto e meio. E você fica acelerado depois de muito consumo. Exato. E o fato de você sentar, ler e seguir o que o salmista diz no Salmo 1, meditar. Porque meditar não basta ler, você tem que permitir que a palavra de Deus entre em você. Ruminar, Salomão. Exato. Eu acho que é uma geração que o cérebro está sendo programado para coisas muito rápidas, para experiências rápidas, e talvez isso afete. Claro que eu não sou especialista na área, a gente lê e ouve. Mas eu acredito que a juventude, ela precisa ser motivada aos princípios. Boa. Né? Eu já tenho vivido o suficiente, eu acho que eu já vivi o suficiente para ver gerações. Eu tenho filhos adolescentes. A minha geração, ela experimentou algo que a minha filha não experimenta. Ela experimenta algo diferente. Cada um no seu tempo.
Eu costumo dizer na igreja, pessoal, a história muda, as tradições também mudam, os princípios não podem mudar. Verdade. Nós podemos até abrir mão das nossas tradições. Algumas coisas que nós fazíamos no passado que tinham algum valor, hoje, de repente, não tem mais, por causa do contexto social, dos valores que a própria sociedade acredita. Mas os princípios, eles não são negociáveis. Então, fidelidade a Deus, honra, a obediência às Escrituras, isso precisa ser ensinado, precisa ser demonstrado. Verdade. Né? E hoje eu acho interessante, Vitor, porque nós temos a tendência de criticar o novo, achar que o velho é mais interessante. Pois é. Eu não enxergo desta forma. Eu não vou demonizar as redes sociais, não vou demonizar o valor que hoje a tecnologia traz. Eu preciso aproveitar isso, porque, afinal de contas, o que você acabou de citar aqui no nosso papo anterior, cara, as redes sociais fazem a gente chegar onde a gente jamais chegaria. Sim. Então, eu preciso usar isso de forma inteligente, aproveitar o momento. Eu preciso motivar essa geração a viver o que eles precisam viver no tempo deles, mas não deixar de anunciá-los os princípios em Deus. Fidelidade, honra, amor às Escrituras, leitura à palavra, seguir o que Deus manda, é muito importante. Porque hoje todo mundo quer seguir alguém, né? Todo mundo está buscando um seguidor. Todo mundo precisa de uma referência, né? Em algum momento, teu irmão mais velho foi tua referência. Foi. Né? Eu digo para os jovens hoje, né? Eu digo para minha filha hoje, eu preciso ser a referência dos meus filhos, preciso ser a referência da minha igreja. Está todo mundo buscando seguir alguém. Verdade. Mas eu vou dizer para os jovens, a palavra de Deus, se todos nós lermos, nós vamos entender que, mesmo que a gente siga pessoas que nos inspiram, Deus vai falar conosco através da sua palavra, porque a maior profecia é a palavra de Deus. E quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, o próprio Espírito Santo se encarrega de gerar em nós uma transformação poderosa. É o poder da palavra. Sim. Eu aprendi isso quando era jovem. E é muito poderoso isso, né? É poderoso. Eu vejo assim, o que é mais democrático do que a leitura bíblica, né? A gente fazia evangelismo em determinada comunidade aqui no Rio e tinha muita gente que não sabia ler. E aí a gente ganhou de presente um CD do Cid Moreira, lendo a Bíblia. A gente ficou tão emocionado com aquilo e o único instrumento capaz de mudar uma pessoa de fato, mudar, transformar uma pessoa, é a própria Bíblia, é a leitura bíblica. E aí eu deixo sempre um conselho pra galera, que é assim, eu sou hiperativo, então eu acordo muito cedo. A primeira coisa que eu faço, na verdade, é um café. Que é um vício. Sim. Mas depois eu abro Força minha Bíblia do hábito, né? E tenho ali 30 minutos ali de sanidade mental, de calmaria dentro de mim, e ali o Espírito Santo me altera. E eu não vejo isso nas pessoas assim, principalmente na juventude. Então aqui tem aqui um pastor de jovens, inclusive, para testemunhar. Eu acho que você precisa aprender a desacelerar. E, de repente, abrir um pouco a mão do consumo das redes sociais e passar um tempo com Deus. E não só por princípio, mas também porque você vai precisar desse conteúdo bíblico para tomar decisões. Com certeza. Para não se arrebentar. Com certeza. E para você frutificar. E quando eu falo de frutificar, não é você, sei lá, empreender um novo negócio só, não é você abrir mais uma célula, não é você... Cara, é você não explodir, é você não implodir, é você ter atributo suficiente para você saber o que está acontecendo com você. Exato. Porque os dias difíceis vão chegar. E não chegam para os idosos, não chegam só para os adultos, não são só as contas, os boletos que chegam que colocam a gente para baixo no dia a dia. A gente é tão bombardeado de novas tendências, de novos padrões, que se a gente não souber quem a gente é em Jesus, olhando para Jesus, da mesma maneira que Jesus revelava o Pai, Jesus revela quem a gente é, porque nós somos a imagem e semelhança dele. A gente só se entende quando a gente olha para ele. Quando olhar para o espelho é bobeira. Você não sabe quem você é se você olhar para o espelho. Você só vê um reflexo ali. Mas olhando para Jesus, você passa pelos momentos ruins e principalmente pelos momentos bons. Porque é no momento bom que a gente perde a mão. A gente sabe, porque no momento ruim a gente foge para Jesus, beleza. Mas no momento bom a gente abandona ele com muita facilidade. A gente vai viver a consequência de um relacionamento que a gente criou para a gente mesmo. Eu faço uma brincadeira que a gente acaba projetando Jesus como a nossa imagem e semelhança. A gente vira o papel, né? E quando você fala de fidelidade, de honra e de leitura bíblica, é aquilo que mais me preocupa. É saber que os jovens estão super empolgados, têm uma enorme energia para poder usar as redes sociais em favor do reino, para poder ajudar, de repente, o cara que é o amigo que está do lado, é o vizinho, o cara que está na escola, que está se cortando, ou nem num panorama tão dramático assim, mas não sabe quem é.
Hoje é uma geração que perdeu sua identidade, não consegue encontrar. E ela vai adaptando, ela vai pegando... Sabe quando você... Aquela roupinha de festa de criança que você vai colando as bolinhas assim na sua roupa? Ela vai colando bolinha. Exato. E o impacto é tão doloroso que, dado um momento, você já não consegue ajudar. A gente estava conversando uma coisa mais cedo aqui, eu queria que você reproduzisse isso, que eu fiquei muito emocionado aqui. Que é dado uma geração, é dado um momento da história da igreja, principalmente no Brasil, onde os adultos, aqueles que se posicionaram, sendo novos com 15 anos ou nem tão novos assim, que se posicionaram em Jesus, estão colhendo o fruto de viver em comunidade, entre outras igrejas. Você está falando que você é pastor de uma igreja. E tem outras igrejas de outras denominações que sentam à mesa contigo e conversam e encontram um ponto de convergência que é Jesus, que é vida, que é salvação. E vocês têm vivido esse hábito de estar junto, mesmo com discordâncias teológicas A, B e C. Já não é aquilo que divide vocês. Pelo contrário, vocês estão juntos, né? Me conta essa história, porque nem sempre foi assim, né? Talvez isso seja uma coisa comum para os tempos de hoje, talvez para alguns jovens, mas para minha época de jovem isso não era comum. As igrejas, elas eram muito fechadas em si próprias, né? Os batistas eram batistas, os assembleanos eram assembleanos, presbiterianos, e nós éramos fechados dentro dos nossos próprios casulos. Sim. Então você não via com muita frequência interação entre igrejas. Principalmente entre pastores. Pelo menos na minha época de jovem, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Havia até críticas, né? Em nome da teologia, haviam críticas, até porque nós realmente interpretamos alguns textos bíblicos de uma forma diferente. Né? Tem a visão pentecostal, tem a visão reformadora, enfim, daí por diante. Não vou entrar aqui no mérito. Né? Então, hoje, o que nós vivemos, o exemplo que eu quero compartilhar. Eu sou pastor da igreja Atos 29. Aqui na Ilha do Governador. Historicamente, eu sou assembleano de raiz, nascido e criado dentro da Assembleia de Deus. Nunca frequentei outra igreja, nunca fui membro de outra igreja, sempre fui assembleano. Mas sempre tive acesso a outras instituições. Por exemplo, na minha adolescência eu fui estudar na Escola Técnica Federal. E lá é uma escola diferente aqui de escola de bairro, que vem gente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. Né? E aí a gente começou a conhecer gente de outras igrejas. Tinha um grupo evangélico lá que se reunia na hora do intervalo. Aí eu conheci pessoas de todas as igrejas. E eu achava que os únicos crentes bons, crentes cheios do Espírito Santo, eram a Assembleia de Deus. Cara, para mim a melhor igreja era a minha. Assim como todos os jovens achavam que a melhor igreja era a sua. Quando eu comecei a conhecer essa galera de outras igrejas, eu me lembro que eu conheci, por acaso, um rapaz chamado Robson. Por acaso. Ele era da Igreja Batista, naquela época, uma igreja, até hoje, né? Que a gente chamava Batista tradicional, não acreditava nos dons espirituais. Porque o Batista e o Assembleano é bem diferente. Muito. Naquela época, então, muito mais. Cara, vou te falar, eu acho que foi o cara mais crente que eu já conheci na minha vida. Que legal. Ele tinha um jeito de Cristo tão intenso que eu ficava constrangido. E eu era uma pessoa, assim, já vivendo a manifestação do Espírito Santo, já tinha experimentado o batismo com o Espírito Santo, eu falava em casa, caramba, tem um amigo lá da Igreja Batista no colégio, cara, esse cara é muito crente. Eu me sinto até descrente perto dele, de tão amoroso que ele era. Então, eu comecei a viver isso, quebrar alguns paradigmas dentro da minha cabeça. Agora, como adulto, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Atos 29, ela nasceu no Lemos Cunha e nós precisamos sair do Lemos Cunha. Ficamos sem um local para congregar. E aconteceu algo extraordinário. Os pastores da ilha, quase todos, né? Muitos, não vou dizer quase todos, mas muitos pastores começaram a entrar em contato para nos acolher. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo... Sem você igreja, pedir, automaticamente. Sem eu pedir. Quando eles tomaram conhecimento, vários ligaram para mim. E de denominações diferentes. De denominações diferentes. Vários. Aqui da ilha, vários. Rapaz, até de fora da ilha. Teve um pastor que me ligou de São Gonçalo. O amor dele foi tão grande que me deixou constrangido. Ele falou, pastor, eu sei que você está passando por isso aí, a nossa igreja aqui está à sua disposição. Eu falei, meu Deus. Mas eu percebi que ele queria demonstrar amor e carinho e cuidado, né, pelo que nós estávamos passando naquele momento. E aí recebemos várias ligações. E o pastor, vou citar aqui uma delas, né, o pastor Maurício, da Igreja Batista do Tauá, também foi uma das igrejas que entrou em contato conosco, marcou um café, a gente foi lá tomar café, fui lá bater um papo com ele. A Igreja Batista do Tauá é uma igreja histórica dentro da Ilha do Governador. E o pastor Maurício, resumindo a história, nos recebeu com muito carinho na igreja dele, conheceu a nossa história. Nós não nos conhecíamos, ele tomou conhecimento, mandou me chamar. Tomamos um café, passamos uma tarde maravilhosa. E ele disse assim, pastor, a minha igreja, nosso templo, está à sua disposição para o irmão fazer o que você quiser. Isso é incrível, né? Cara, traz a tua igreja para cá. Olha, a gente dá um jeito aqui, a gente se reorganiza. O dia que eu não tenho culto, você faz culto. Eu tenho um monte de salas que eu não uso, você pode usar. E ele nos acolheu. Que lindo, cara.
aconteceu uma coisa muito interessante. A Igreja Batista Atitude, né, com o pastor Everton, também sempre enfrentando esse desafio de uma igreja que está crescendo e enfrentando desafios grandes, que também precisa de espaço para poder fazer suas atividades, além do templo, além do cinema que eles reúnem até hoje. E, repentinamente, o pastor Maurício também pediu para chamar o Everton, acolheu o Everton lá. Rapaz, era muito engraçado. Tinha dia que estávamos lá, as 3 igrejas. Um dando aula, o outro ensaiando coral, o outro fazendo reunião de lideranças. Quando chegava no saguão lá da Igreja Batista, quando terminava tudo, 9, 9h30 da noite, era aquele monte de crente descendo as escadas, cada um de uma igreja, mas todos com o coração em Cristo. Cara. Pode parecer isso para... Talvez eu falo para minha filha, você talvez entenda isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim. Na minha época, isso era inimaginável. Não tinha como esse negócio acontecer. Nós fizemos um culto lá, as igrejas aqui da ilha de jovens, fizemos um culto jovem lá na igreja do pastor Maurício, e você via assim, a espontaneidade natural de cada igreja. Aquele pessoal mais tranquilo na oração, os pentecostais, né, mais ativo. Pô, tem a galera do pastor da IAC lá, que é muito mais agitada. Eu chamei o pastor Maurício, dei um abraço, ele falou assim, meu amigo, que coisa eu até entendo esse movimento, mas isso não te prejudica não, a tua igreja é uma igreja mais histórica. Ele, meu irmão, é o mover do Espírito Santo. Cada um de nós talvez tenha uma forma de interpretar alguns textos, mas as nossas diferenças teológicas, elas não nos separam, porque nós somos unidos em Cristo. Cara, isso é lindo. Rapaz, isso é lindo. Isso é extraordinário, isso move o mundo espiritual, isso move. E eu poderia falar de outras igrejas. Eu me lembro que o pastor Jonas, lá da IAC, da IAUC, da unidade, foi um dos primeiros a me ligar. Eu tomei a informação na terça-feira, acho que na quinta-feira o pastor Jonas me ligou. Pastor Robson, se eu puder lhe ajudar de alguma forma, qualquer forma, conte conosco, se o nosso tempo está à sua disposição. E assim foram, o pastor Daniel, lá do Jardim Guanabara. Rapaz, foi algo assim extraordinário, e a gente viveu esse momento. Então, essa unidade, ela, com certeza absoluta, é um novo tempo gerado pelo Espírito Santo. Gera um impacto enorme. E eu vou acrescentar uma fala aqui, Vitor, antes da gente mudar de assunto, ou se você quiser continuar nesse assunto. Muitos pastores semearam isso no mundo espiritual no passado. Muitos oraram. Muitos desejaram viver isso. Muitos araram a terra. Muitos choraram, pedindo unidade, pedindo que Deus trouxesse quebrantamento sobre a ilha. Nós somos privilegiados. Verdade. Eu considero privilegiado. Se você me perguntar, isso é mérito de quem? Sempre do Espírito Santo. Sim. Porém, não é por nosso querer simplesmente. Eu entendo que nós, dessa geração de pastores, estamos quebrantando o nosso coração para o novo mover de Deus. Mas as gerações anteriores, eles choraram sobre isso, Sim. Eles semearam nisso. A Bíblia diz em Hebreus que os heróis da fé morreram sem nunca terem visto as promessas. Viveram como peregrinos e morreram sem terem visto a promessa. Quando você lê esse texto, você dá vontade de colocar a mão na cabeça e dizer assim, meu Deus, eu posso até morrer sem ver a promessa. Mas o texto não termina aí. O texto diz, eles viveram, morreram e não viveram a promessa. Mas a fé deles foi aperfeiçoada em nós. Por quê? Eles semearam, eles trilharam o caminho, eles foram fiéis no tempo deles, e nós completamos a fé deles, porque nós estamos vivendo o que Deus está fazendo hoje, porque eles viveram o tempo que eles semearam naquele momento. Então, quando eu olho esse texto, eu fico assim, impressionado, porque o que esses pastores semearam no passado, eles podem ter partido para a eternidade sem terem visto isso, Sim. Mas nós estamos vivendo. E é extraordinário. E é extraordinário. E, claro, há um quebrantamento no nosso coração, os pastores dessa geração estão entendendo, alguns pastores estão entendendo? Sim. E isso traz uma bênção sobre a ilha do governador. Eu não tenho dúvidas disso. Nós estamos movendo o mundo espiritual na ilha. É verdade. E também tira a justificativa de quem é membro das igrejas e não se dá com outra igreja. E aí eu ouvi, na minha conversão, nesse processo de conversão, eu ouvi muito essa ideia de que pastor boa gente não era, as igrejas viviam para si. E tinha retratos das igrejas que não faziam papel de igreja, que ainda não tinham se encontrado, e tem até gente não tão bem intencionada. E aí você olha um retrato agora da igreja, que eu amo destacar isso, a gente destacou mais cedo. A igreja é a instituição que gera maior impacto na sociedade. Sim. Eu até falei com o pastor Jefferson aqui no outro podcast. Se você não assistiu, vou pedir pro Aquino deixar o cardzinho aqui. Ele falou assim, a igreja... ela tem uma responsabilidade civil.
Exato. Então, se a igreja, ela gera um impacto na sociedade. E ninguém tem esse mecanismo tão poderoso quanto a gente. E o que me dá orgulho de saber? Que a igreja hoje, ou seja, o que a gente está colhendo a duras penas, a preço de vida, a preço de sangue, a gente está colhendo uma realidade onde uma igreja acolhe a outra. Um pastor tem dado um testemunho cada vez melhor. Ou seja, antigamente você tinha pastor que ganhava carros. Hoje você tem pastor que doa carros. É verdade. É o cara que faz a esposa entender que o que ele ganha, o que vem para dentro para poder pagar as contas, botar o pão de cada dia na mesa, vai ser partilhado com aquele que vem de longe. A gente está vivendo uma geração de pastores unidos, que estão se unindo cada vez mais, tem abrigado as pessoas que vêm de outro lugar para pregar, o cara briga na casa dele, não paga um hotel mais, sabe? Ou seja, não que tenha um problema nisso, mas é cada vez mais ajuntado, cada vez mais unido, cada vez mais poderoso, cada vez mais humilde. E aí o mundo de fora, que tanto odiava a igreja, hoje tem cada vez menos argumento para contra a igreja. É lógico que em tudo que a gente vive tem alguém fora dessa curva. Mas o que eu tenho visto é que os membros das igrejas já não têm álibi, motivo, razão para brigar uns com os outros. Pelo contrário. Tem razão para identificar na outra igreja o que eles estão fazendo que é tão bom quanto. E convidando os pastores uns aos outros para pregar nas suas igrejas. Uhum. Então o Jean Max, ele começou essa ideia na minha cabeça. Ele falou, não, na minha igreja, fulano de tal vem pregar. Não sou só eu que prego. Ele tá à frente de uma igreja também que é centenária, né? A primeira igreja. É a primeira igreja da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. A gente teve uma conversa aqui, e aí é muito legal constatar isso. A gente teve uma conversa aqui, no dia do podcast dele, a luz acabou, cara. Faz chuvinha assim, que a ilha tem disso, né? Chove um pouquinho. É verdade. E aí, as escuras, o Aquino estava aqui, as escuras a gente teve uma das melhores conversas que eu já tive na minha vida. Ele falando sobre a realidade da igreja, o que a igreja deseja de fato, e que não tem ninguém igual ao comportamento da igreja. A igreja deseja corações. Olha que loucura. Nenhuma instituição... Por exemplo, eu tenho uma admiração assim grande sobre a Polícia Militar. Eu sei que ela tem seus problemas, mas a Polícia Militar ela cumpre um papel que ninguém mais cumpre. Então, por exemplo, se você está lá num plantão, seja você do BOP ou se você está num plantão, o teu plantão acaba, mas o teu coronel lá fala assim, vamos de novo, que eu preciso de você. Pô, ninguém em outra profissão faz isso, então eu tenho admiração por eles. Ele estava falando assim, olha, a igreja é uma instituição que ela tem um desejo ardente de ganhar corações. Por qual razão? Para que esse coração ganhe outros corações. Então, tipo assim, se você recebe um cara, né, um pai de família, completamente desorientado, o cara que consumiu pornografia durante muito tempo se monstrifica. Né? A ciência prova isso hoje. O cara que achava que a grama do vizinho era mais verde, ele vem estragado para a igreja, ele se relaciona com a igreja, e a mensagem do evangelho de fato é pregada, ele absorve aquilo, ele muda a casa dele inteira. E aí uma pessoa me perguntou assim, mas a igreja é hipócrita. Por que a igreja é hipócrita? Porque as pessoas lá, elas cometem pecados, elas não vivem a realidade do que pregam, então eu falei assim, cara, sabe onde que eu acho que é hipócrita? E fiz uma provocação com ela. Eu acho a academia hipócrita. Eu chego na academia e tem gente acima do peso também. Então aquela pessoa naquele momento entendeu que o objetivo do cara que quer melhorar sua saúde, ou quer melhorar seu condicionamento físico, ou quer hipertrofia, ou quer emagrecer, estar na academia faz muito sentido. Assim como todos nós. E só os que reconhecem que são deficientes vão para a igreja procurar não só uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, mas procurar uma resposta para a sua agonia em Jesus. Ou seja, a figura que foi imutável. 2000 anos de princípios. Você falou, eu achei isso lindo. 2000 anos de princípios imutáveis. Entra era, sai era, entra gente, sai gente, entra governo e o princípio não muda. Uhum. E aí eu queria que você trouxesse essa reflexão para nós de uma coisa que você falou, e eu acho que vale a pena repetir. No teu relacionamento dentro da tua casa, com a tua esposa, 2 filhas jovens, cara, o quanto você se doa para a igreja? Qual é o preço caro a se pagar de 7 da manhã você está no nascimento de uma criança ou no batismo, você tem que orar por ela. Meio-dia você vai almoçar com alguém porque o cara traiu a esposa e perdeu tudo. Depois você está num velório. Ou seja, você divide muito o teu relacionamento pessoal, da tua vida, do teu tempo de descanso com a tua família, você divide em prol de outras igrejas. Você divide em prol da tua igreja, obviamente, mas da família de outras pessoas. Ou seja, você não pode jogar sozinho. A tua família tem que entender o teu sacrifício. E é sacrificial. Como é que é essa rotina? Olha, isso é uma situação bem intensa. Qualquer pastor tem uma vida intensa. Eu já falei para os meus filhos, para minha esposa, que nós somos uma família sacerdotal. Deus decidiu fazer isso. E eu tenho ensinado isso para eles. Há um preço a se pagar. Mas existe também, em todas as relações, existe o ônus e o bônus.
Existe também a unção especial que Deus nos dá, Deus nos capacita, obviamente que a gente só consegue fazer o que faz porque Deus é quem nos capacita. A igreja ela tem um papel na sociedade extremamente relevante. Além do espiritual, ela faz um papel social muito grande que colabora intensamente com todos os órgãos públicos, de alguma forma. Sim. Nós temos aqui o Maxwell, que pastoreia adolescentes da nossa igreja. Quantas famílias desintegradas? Quantos adolescentes emocionalmente desestruturados? Sim. Quantos que a gente costuma falar, né, que é um termo que não é incomum, mas para muitos pode ser incomum, os filhos de pais órfãos, que os filhos estão em casa, os pais estão vivos, mas os filhos não têm relacionamento nenhum com seus pais por motivos diversos. Essas pessoas chegam na nossa igreja, vou citar o exemplo dos adolescentes, e elas vão recorrer a esta carência espiritual. Geralmente elas vão atribuir isso ao pastor dos adolescentes. Sim. Assim como eu, como pastor da igreja, e qualquer outro pastor, a gente recebe essa carga emocional muito grande das pessoas que estão em busca de uma paternidade, estão em busca de alguém que lhes possa ouvir, que possa se compadecer e pelo menos ouvir o que eles têm para dizer e chorar. Às vezes só no abraço tu sente que tem ali uma lacuna, né? A Bíblia fala, né, que nós devemos sorrir, celebrar com os que celebram e chorar com os que choram. Sim, a vida do pastor é assim. Muitas vezes você vai ter uma palavra de consolo e você vai atingir em cheio o coração daquela pessoa. Outras vezes, você só vai chorar junto com aquela pessoa. E é lindo isso. Porque não te resta outra coisa a não ser chorar. E nós recebemos uma graça de Deus muito interessante que você acabou de falar. Você pode estar fazendo um sepultamento de manhã, à noite você pode estar fazendo um casamento. Sim. De manhã você chora com aquela família e de noite você sorri com outra. Esse é o ofício pastoral. E olha como é que é denso as emoções. Você falou isso do emocional, né? É um peso emocional enorme de viver uma realidade de Jesus onde você serve. Ou seja, é um desgaste e sofrimento de manhã, à tarde você está celebrando uma coisa linda, Exato. Depois mais pra frente uma criança nasceu e você está ali orando, intercedendo. À noite você está de joelho com a tua esposa, orando pra uma pessoa que você nunca viu pessoalmente. Exato. Quem faz isso? O Espírito Santo nos dá essa graça, mas isso não é comum. Como você falou, Sim. quem faz? Qual é o ofício hoje dos profissionais diversos que temos na sociedade que sobrenatural faz? Não tem. E uma coisa que eu costumo falar, né, para as pessoas, você vai na igreja domingo à noite, maravilhoso, tudo funciona, a igreja está cheia, os cultos, o pastor prega, o coral canta, o louvor adora, e eu falo para todo mundo, domingo é o dia da igreja ideal. Sim. É aquela igreja que você sonha, aquela igreja que você visita, que você acha tudo maravilhoso. A igreja real é a de segunda a sexta. Nossa. Essa é a igreja real. O pessoal me pergunta, qual é a igreja mais fácil de pastorear? É de domingo à noite. Sim. Essa é maravilhosa. Todo mundo tá lá. Tá tudo eu prego alinhado. um sermão, você aplaude, você fica feliz. De vez em quando você fica um pouco triste porque a gente tem que advertir de vez em quando, ou sempre. Mas o coral tá lá, tá todo mundo bem, a gente sorri depois do culto. Depois, na segunda, eu acordo para atender os gabinetes, eu recebo diversas mensagens de madrugada, de manhã, de tarde, de qualquer pastor. Além das questões administrativas que a igreja tem, eu falo, meu amigo, a igreja ideal é de domingo à noite. Se eu pudesse pastorear só de domingo à noite, maravilha. Mas eu sou pastor da igreja real, da de segunda a sexta, que ouve, que aconselha, que recebe pessoas com problemas diversos de família, financeiro, problema de pesado. Saúde. Problemas que você... Às vezes eu coloco a mão na cabeça e meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu entrar nisso? Sim. E aí você precisa pedir a Deus graça, sabedoria para acolher, atender, ajudar. Onde fica a minha família nisso? No meu caso em particular, eu ainda tenho uma rotina profissional. Eu trabalho numa empresa. Meu Deus. Eu trabalho de segunda a sexta. Eu lidero equipes na empresa onde eu trabalho. Tenho uma agenda intensa profissional, né? E eu tenho que dividir isso com a minha agenda de eclesiástica e a minha agenda como pai e como marido. Né? Meus filhos realmente pagam um preço, né, diferenciado. Eu sei que Deus tem dado graça a eles. Eu peço a Deus todos os dias que me dê sabedoria. E energia também, né? Porque força, é surreal. Às vezes a gente comete um erro ou outro, né, ultrapassa algum limite. Eu tenho uma esposa maravilhosa que me auxilia muito, que me adverte. Né? Tenho filhos especiais, assim, maravilhosos. A minha filha, então, que é adolescente, né, ela tem mais liberdade, porque já consegue interagir, questiona, pergunta, reclama, elogia. E isso vai norteando a gente. Mas eu realmente reconheço que é uma tarefa árdua. E não é porque eu trabalho fora, não.
Eu sei que trabalhar fora também tem meus compromissos profissionais que também me consomem muito. Mesmo que fosse integral, né? O pastor de tempo integral também tem. Né? Porque eu tenho outros pastores que me auxiliam, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Inclusive, eu também não sei por quanto tempo eu vou continuar trabalhando fora, porque não tem... É um desgaste enorme. É. E aí, se você não faz isso por um ideal, por uma crença pela qual você morreria por... Você não faz, não. Não faz, não avança, não. Vitor, se você me perguntar, eu falo isso com muito carinho, porque eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, pela empresa onde eu trabalho, que eu, amém, amo e trabalho lá há 20 anos. Estou há 20 anos lá, e, enfim. Mas o que move o meu coração, a minha paixão intensa é a obra de Deus. Que lindo. Eu pregaria a madrugada inteira, até minhas forças se esgotarem e até eu não tenho mais, não aguento mais. É diferente do trabalho, que eu trabalho e eu trabalho por causa de uma remuneração no final do mês, tenho meus compromissos profissionais e tal. Mas a obra de Deus é a minha chama, ela me inflama. Te move literalmente. Me move. Agora tem uma coisa que você falou, isso que é o assunto que eu mais tenho curiosidade, talvez. A gente falou muito sobre avivamento nesse último podcast. Agora sobre arrebatamento. Como é que você acha que vai discorrer o arrebatamento? Porque você acredita nisso fielmente? Acredito. A igreja também. Eu acho que é quase unânime. É a esperança da igreja. A maneira com a qual isso decorre é que diverge um pouco. Na tua visão, como é que o arrebatamento acontece? Mas antes de falar sobre o arrebatamento, como é que você acha que está o cenário do mundo? Me fala, na tua visão, o cenário do mundo, como é que está a igreja nisso e como é que vai acontecer o arrebatamento? A Bíblia fala sobre algumas coisas interessantes. O primeiro deles é um grande sinal é Israel. Nós precisamos olhar para Israel. Dizendo que o termômetro está lá, né? Tudo que acontece em Israel é importante. Para a profecia bíblica, nós precisamos olhar para Israel. Mas como não dá para a gente ficar discorrendo aqui muito sobre isso, o arrebatamento da igreja ele é uma divergência não no arrebatamento. Sim. Inclusive, eu preguei uma mensagem esse domingo sobre isso. Todas as correntes teológicas acreditam no arrebatamento da igreja. Todos. Sim. Ninguém discute que não haverá arrebatamento. Não, ninguém discute. Todo mundo concorda. Até porque a Bíblia é bem clara com isso. Exato. Ela não deixa muito Todo mundo concorda que haverá a grande tribulação. O que se discorda é quando. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a nossa teologia brasileira é uma teologia recente em relação à teologia europeia, por exemplo, onde é o berço do protestantismo. A nossa teologia, o que nós acreditamos em geral aqui no Brasil, é o arrebatamento antes da grande tribulação. Sim. É o que eu acredito, baseado em textos bíblicos como Apocalipse 3, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, que falam que Deus não nos destinou para o dia da ira do Senhor. Baseado nestes textos e em outros tantos na Bíblia, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas vai ver alguma coisa, vai ver isso chegando. Como assim? Vai ver a gente vai observar o anticristo, né? Essa figura do anticristo. Então, eu não acredito que a igreja vai ver o anticristo. Eu acredito antes, então. Eu acredito que a igreja será arrebatada e o anticristo se manifestará após isso. Sim. Eu acredito no livro de Tessalonicenses que fala que aquele que o detém, que é justamente o Espírito Santo, que está na igreja, impede a aparição pública do anticristo. O anticristo está na terra? Talvez, né? Talvez ele exista. Mas eu acredito que a igreja será arrebatada primeiro. Há uma corrente teológica crescente, de que o arrebatamento, que a igreja passará pela grande tribulação. Os 7 anos. Cada vez mais pastores acreditam nesta corrente. Algumas pessoas já acreditam que nós estamos na grande tribulação, principalmente depois de todos os episódios da pandemia, dessa tendência mundial da unificação política. Sim. Então, algumas correntes teológicas recentes acreditam. E tem algumas correntes teológicas que acreditam que, pelo fato da nossa teologia ser uma teologia recente, nunca, aí eu vou fazer uma observação aqui, nunca em escritos antigos, né, nenhum outro teólogo fez menção ao fato de a igreja não passar pela grande tribulação. Acredita-se desde sempre que a igreja sempre passaria. Por isso que eu digo que a nossa teologia é uma teologia recente, e nós vamos ver isso a partir do final do século XIX para cá. Essa possibilidade da interpretação da Bíblia, bíblica de que a igreja não passará pelo arrebatamento. Confesso a você que eu ainda sou adepto e creio nesta concepção teológica. Sim. Eu acredito nisso. Então, eu não acredito que nós vamos conhecer o anticristo.
Tá. Eu acredito que a gente vai ser arrebatado antes. A igreja. E o arrebatamento para você vai ser aquela figura igual do deixado para trás, que vai ter, num piscar de olhos a gente vai sumir, fica a roupa. O fato em si, como se dará, aí vai depender da nossa imaginação. Mas eu acredito sim que haverá vai haver o rompante, um chamamento de Deus, e nós, em qualquer lugar que estejamos, vamos aparecer. Se vai ficar roupa, se não vai, isso aí é o menos importante. Se vai sumir a roupa, de repente some tudo que está aqui e desaparece. Esse detalhe, realmente, eu costumo falar assim, quando o João ele recebeu a visão na ilha de Patmos, ele viu muita coisa, que nós não fazemos ideia do que ele viu. Que é difícil, você lendo é difícil de entender. Ele usava a expressão, eu vi como que, aí começava. Para ele ter, é como eu viajar para um lugar que eu nunca fui, nem você. E aí eu tentar demonstrar para você, Vitor, cara, viajei para tal lugar, eu vi tanta coisa maravilhosa, tu também contar. Aí eu tentar te contar de uma forma que você entenda. Eu começo a fazer comparações, era parecida com essa mesa, mas não era bem uma mesa. Era o contexto dentro do contexto. O apóstolo João, ele viu muita coisa, ele tentou traduzir de uma forma que quem estivesse na Terra pudesse entender comparando águia, rio, árvore. Agora, se será isso exatamente que nós vamos ver no céu, não dá para. Eu acho que nós vamos nos surpreender. A gente vai ver muita coisa no céu, muito parecido com o que talvez ele tenha visto, mas assim, de forma extraordinariamente mais soberana, mais sobrenatural. Sim. Então, o detalhe do arrebatamento, como ele se dará, eu não... É irrelevante. Eu não acho muito importante. O importante é que a gente vai realmente desaparecer. E o filme lá, o Deixados para Trás, ele tenta trazer luz a essa imaginação fértil que nós temos. Né? Ele tenta, de alguma forma, traduzir essa ideia. Eu vi o Deixados para Trás na primeira série. Hoje você viu que eles prepararam um cenário já com redes sociais. Eles prepararam nesse filme um cenário onde as redes sociais serão utilizadas. Na época que eu vi pela primeira vez, não existia isso. Então, hoje se consegue dar essa... Porque se você usar o contexto histórico de quando o Deixados para Trás foi lançado pela primeira vez, a geração de hoje nem vai entender o que é isso. Né? Tá aí um bom exemplo para tentar interpretar texto. Igual Ezequiel fala que viu o anjo, que não tinha quantos olhos. Aí um amigo meu falou assim, mas quando o pavão se arma tudo, parece que é olho também. Será que ele não quis dizer alguma coisa nesse sentido? Eu falei, a gente não vai saber. Não vamos saber. Aí ele tentou traduzir. E assim, a gente lê aquilo também. É aquilo? Bom, a Bíblia diz que é aquilo, eu tento traduzir que é aquilo, mas não necessariamente aquilo. A imaginação é livre, no final das contas, né? E tem uma coisa que você falou que é importante também, que essa questão de Israel lá. Tem uma profecia que fala que um dos indicadores é que o povo judeu voltaria para sua terra. E se tem um fenômeno que está acontecendo, é isso, cara. Isso começou na década de 40. Na década de 40, eu não sou desta época, obviamente, eu nasci em 73. Mas acreditava-se muito na minha juventude, olha como é que eu trago a minha memória agora, o reflexo daquela mensagem quando eu tinha 15 anos. Acreditava-se muito que Jesus ia voltar no final do nosso milênio. Dos 2000 anos, né? Cara, não sei, né? Eu vivi o século passado e o milênio passado. Pois é. Eu tô no novo século e no novo milênio. Estou velho, né? Meu Deus do céu, vivi essa mudança de milênio. Nasci no milênio passado. Viu tudo, né? Tô nessa. Então, na mentalidade mundial, havia, cara, aquela expectativa. Cara, de 1000 passará, mas de 2000 não passará. Era mais ou menos assim. Ninguém mais vai ver o 3000. Então, na virada do ano de 99 para 2000 e na virada do milênio, havia essa expectativa no coração das pessoas, essa especulação, assim... Não, todo mundo teve um frio na barriga, até o mais cético. E a criação do Estado de Israel na década de 40, ela reacendeu as profecias bíblicas mesmo. E todo mundo, meu amigo, se tinha uma profecia que faltava, ela se cumpriu. E agora Jesus está voltando. O reconhecimento do Trump, né? Como com a embaixada lá de Israel. Lá, exato. É um outro marco. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos e tal, na numerologia lá deles. Tem um marco... Então isso é muito forte, Um outro elemento, e nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, tá? Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. É o derramamento do Espírito Santo de uma forma intensa como jamais vista. Sim. Aí eu sou testemunho. Aí eu sou um testemunho ocular. Os pastores que vieram aqui, que precederam você, falam assim, cara, alguma coisa diferente aconteceu. E não é mérito meu. Aí ele falou sobre Asbury, falou sobre Azusa, falou, tem alguma coisa e você precisa observar. E essa preocupação que eu tenho, quando a gente fala sobre
os adolescentes que acham que é um passe demais, que não é por causa do consumo bíblico. Não. Essa sensibilidade, ela é provocada pelo Espírito Santo. Não só no teu tempo de devocional de qualidade, você e Deus, mas também lendo Bíblia, sendo fiel, honrando a igreja, os seus irmãos. O que você falou foi muito pontual. Os princípios são inabaláveis. Você vive essa realidade dos princípios, você fica sensível ao que está acontecendo. Exato. Aí, esse sinal, eu vou falar para você, a nação brasileira é uma nação privilegiada. Eu, volto a dizer, fazendo aqui proveito do meu meio século de vida, né? Cara, eu sou um apaixonado pelo avivamento. Eu já li a história do avivamento que aconteceu nos últimos 500 anos. Sim. Não vou dizer tudo, mas quase tudo que se ouve falar de avivamento eu já li. Eu já pesquisei, já busquei. Inclusive, em outro momento, eu conto por que a nossa igreja se chama Atos 29. Né? É muito maravilhoso. Foi muito isso. Enfim. O que está acontecendo no Brasil, na América Latina, vou dizer até pela América Latina, não está acontecendo só aqui no Brasil, não. Na América Latina está acontecendo também de forma assim, muito especial. Mas no Brasil, eu que já vivo aqui há 35 anos na fé cristã, conhecendo as igrejas, sempre aconteceu o mover do Espírito Santo. Cara, desde que Azusa aconteceu, o Brasil foi inflamado, o Brasil e o mundo foi inflamado pelo avivamento, que nós nunca havíamos lido isso para trás. Eu não vou desprezar, obviamente, o avivamento da Inglaterra, de John Wesley, eu não vou desprezar todos os avivamentos que aconteceram na Europa, que são emblemáticos e até hoje influenciam a nossa história. Mas o que está acontecendo no Brasil é algo muito especial. Eu digo com uma convicção muito grande no meu coração, que esta geração, vocês aí que são mais jovens, essa garotada, adolescente, as crianças, talvez seja a geração que vai viver ou vai experimentar o avivamento com a maior intensidade da história. Eu enxergo desta forma. É uma geração muito atacada, é uma geração, de certa forma, desacreditada. Algumas pessoas criticam muito essa geração. Uma geração que despreza, uma geração que não dá valor, uma geração que perdeu a noção de respeito, de autoridade. Né? É uma geração muito atacada, mas eu acredito que é uma geração que também vai experimentar uma manifestação do Espírito Santo de uma forma muito forte. Como nunca antes, eu acredito. Eu estava dizendo lá na nossa igreja, nós precisamos olhar as coisas de forma diferente. Sim. Existem advogados, existem psicólogos, existem sociólogos, existem antropólogos. Esses caras estudam os movimentos sociais, comportamentais e tudo mais. Eu sou administrador de formação. Quando você me faz uma pergunta do ponto de vista econômico, o que você acha? Eu vou te dar uma resposta do ponto de vista econômico, administrativo, do que eu estudei a vida inteira, do que eu pratico. Mas eu sou pastor. Eu não posso olhar as coisas sem olhar espiritual, ministerial. Sim, claro. Então, vou te dar um exemplo aqui. Pode parecer irrisório para muita gente, mas para mim tem um valor especial. No início do mês de abril, nós estávamos às vésperas da Páscoa. Aconteceu um episódio que abalou o Brasil. Crianças foram brutalmente assassinadas no sul do país. Sim. Nós ficamos sofrendo aquilo durante semanas. De uma forma tão assustadora que ouviu-se falar em outros episódios de menor ou maior proporção em outras partes do Brasil. Aqui na ilha nós fomos testemunhas disso. Na escola ali, Tia Lavô. Foi uma facada. Né? Uma história que tomou uma proporção da ilha, assustadora. No final das contas, não era uma coisa tão... Era importante, mas não tão horripilante quanto foi a que aconteceu no Sul. E aí você pode achar que aquilo é uma manifestação... Você pode dar muita explicação. Né? As autoridades dão várias explicações. Eu, quando olho para a Bíblia, eu vejo isso acontecendo nos dias de Jesus. Muitas crianças foram mortas e Jesus tinha nascido. É verdade. Eu olho para os dias de Moisés, muitas crianças foram mortas. Parece um padrão que se repete. E aí você olha, o mundo nos dias de Moisés, vamos usar aqui os dias de Moisés, o mundo estava prestes a viver, nas décadas futuras, as maiores manifestações divinas, como nunca antes nem depois da história. Crianças foram brutalmente assassinadas. Da mesma forma que eu e você olhamos para a Bíblia e acreditamos na fidelidade das promessas de Deus, o diabo também sabe. E ele está atento
E ele é contra tudo que Deus faz. O diabo tentou matar as crianças porque, pela profecia bíblica que Deus já havia revelado a Abraão lá atrás, teu povo vai passar 400 anos no Egito. O diabo sabia exatamente que os 400 anos se aproximavam e que um libertador chegaria. Verdade. E não tem outra estratégia, eu tenho que matar a todos. É a velha história do leão na floresta. Se você não sabe onde está o leão, você bota fogo na floresta. E você mata tudo que tem na floresta, inclusive o leão. Cara, então eu vou matar as crianças. O diabo tomou o coração de Faraó. O que para Faraó era uma defesa da sua economia, do seu povo, da sua cultura, que ele viu o povo de Israel crescendo, o cara tem que defender meu povo, vamos mandar matar as crianças todas. Deus usou as parteiras de Israel. E Deus usou a família de Moisés. Moisés sobreviveu milagrosamente. 80 anos depois do nascimento dessa criança, o mundo viveria o maior, vou usar essa palavra, o maior espetáculo da glória de Deus de todos os tempos. Sim. Cara, que extraordinário. Até hoje nós contamos essas histórias, 5.000 anos depois, praticamente, 4.500 anos. Jesus, idem. O mundo estava prestes a viver a maior transformação da história da humanidade. O Salvador que seria pendurado numa cruz e a salvação viria e o império de Satanás seria posto aí embaixo, em terra. A partir daí, todos os homens teriam caminho acesso a Deus. Crianças foram mortas por causa disso. Sim. O diabo está sedento pelas crianças do Brasil, pelos nossos adolescentes. Eles nunca foram atacados. As autoridades políticas estão tentando mudar leis, tentando empurrar a ideologia de gênero nas escolas. A comunidade civil se levanta num discurso da boa política ou do discurso politicamente correto. E até aquelas pessoas que têm valores estão cedendo a isso. A igreja é o último bastião de defesa dos valores da sociedade. Esse ataque tão ferrenho, eu acredito assim, ninguém muda mais. Você é um jovem de 30 e poucos anos, ninguém muda mais suas convicções. Nem as minhas. Eu vou morrer do jeito que eu já sou. Sim. Ninguém muda mais, não é governo, não é ideologia, ninguém muda, não é TV, ninguém muda. Mas os nossos filhos, eles podem mudar. Sim. Por que isso? Eu creio, aí sou eu falando, não estou fazendo isso de uma teologia, eu só estou dando um exemplo daquilo que eu acredito. Eu olho para a Bíblia, tenho que olhar, eu tenho que fazer a avaliação das coisas do ponto de vista espiritual. Eu acredito que o que Deus está preparando para esse tempo é tão grande, é tão intenso, é tão poderoso, que uma das formas que o diabo vai fazer é o que ele sempre fez. Sim. Eu vou destruir as bases, eu vou destruir as crianças, porque eles vão viver o maior avivamento da história, eu tenho que... Se eu corromper a identidade dessas crianças, elas não estarão aptas para viver. Sim. Mas Deus sempre terá os seus remanescentes e o Espírito Santo vai agir. E aí eu vou dizer para você, esse mundo está perverso, o pecado aparentemente cresce. Eu sei, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero viver para ver isso. Eu quero viver. Eu acredito. O que eu tenho vivido na minha vida hoje, nos últimos anos da minha vida, é mais intenso do que eu vivi em toda a minha vida. Sim. Não é melhor. É o que eu falo para as pessoas. Eu não vou anular os meus anos de todos, mas eu tenho vivido de uma forma mais intensa. É aquilo que você, no bate-papo anterior que nós conversamos aqui, cara, você pode escolher viver a vida inteira no átrio. Você pode escolher viver a vida inteira no lugar santo. Mas o destino de todos nós é o santo dos santos. Foi por isso que Jesus arrancou o véu. E nós precisamos incentivar as pessoas a chegarem lá. Sim. Cara, a vida cristã não é no átrio, a vida cristã não é no lugar santo do serviço, que você falou muito bem. Cara, o nosso objetivo é o santo dos santos, cara. É lá onde a Shekinah de Deus se manifesta. É lá onde a fumaça me esconde, é lá onde a glória desce, é lá onde os meus valores não são absolutamente nada. Sou eu e Deus, e a glória... Cara, é eu e Deus, sou eu e Deus. Eu acredito que essa geração vai viver isso. E a verdade é que os jovens que não estão distraídos, que não estão... completamente apáticos ou mornos ou frios, eles estão vivendo uma realidade de glória, assim, sabe? Antigamente eu recebia muita pergunta, assim, conversava com jovens, assim, eu recebia muita pergunta, eu posso fazer tatuagem, eu posso beber, não sei o quê. Era tudo tentando achar um álibi para viver uma vida de acordo com as regras do mundo, né? Em contrapartida, hoje eu tenho encontrado jovens que falam assim, olha, eu não sei porquê, acabou de se converter, eu não sei porquê, mas eu oro de joelhos, eu quero a glória, como é que eu acesso e tal, não sei o quê. Gente que não sabia se Jesus era alto ou baixo, se tinha, sei lá, olho claro, olho escuro, a pessoa tá sempre assim, eu desejo, Jesus, me ensina, como é que a pessoa começa a ler Gênesis, mas ela também lê Apocalipse, ela não sabe, mas ela deseja. E essa fome,
essa sede, esse desejo é gerado pelo Espírito Santo? É gerado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi isso com o apóstolo Luiz Hermínio, uma pessoa que tem sido um amigo pessoal. Talvez o que eu vou dizer, algumas pessoas não entendam. Onde há relacionamentos, você não precisa de regras. Por muito tempo, as pessoas tentaram ensinar o evangelho ou imprimir no coração dos jovens as regras da religiosidade da fé cristã. A Bíblia possui ensinamentos? Claro. Regramentos? Claro que existem. Né? Deus estabeleceu leis para o povo de Israel, por diversos motivos. Mas, antes de Deus estabelecer as leis lá no Sinai, nós não podemos esquecer esse detalhe sensível. Deus daria a lei? Daria, senão aquele povo ia se matar. Um povo que era escravo, não ia conseguir. O povo não ia ter nem condição de herdar uma terra se eles não tivessem o mínimo de regramento. Pelas próprias paixões. Sim, exato. Mas quando a gente lê Êxodo 19, você percebe que antes de Deus dar a lei, que ele daria, ele chama o povo para a intimidade. Ele manda Moisés, consagra o povo e traz todo mundo para o monte. Verdade. Por quê? Eu preciso primeiro ter relacionamento. Eu quero que meu povo tenha relacionamento comigo. Todo mundo sabe que você fala comigo, Moisés, que você ouve a minha voz. Lá no Egito, eles sabiam que você era o meu intermediário e o que você falava, eu fazia. Mas agora eles vão ver de perto, eles vão ouvir a minha voz, eles vão ver a minha glória. Depois eu dou a lei que eles precisam, mas eu preciso que eles tenham intimidade comigo. Sim. Ô, Vitor, se você fala assim, esse desejo que esse jovem me falou, cara, você pode tentar imprimir um monte de regra na vida das pessoas. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, por amor a Deus. Beleza, alguns, por convicção, por determinação, vão conseguir. Sim. Outros não. Então, esse que conseguir ser o cara controlado, ele vai ser melhor do que aquele que não conseguiu. Sim. E a graça de Deus, então, tem que ser derramada para esse que conseguiu. E aquele que não conseguiu, cara, tu é um miserável, tu não vale nada. É um contrassenso. Não existe isso. Porque em algum momento da sua vida você vai ser tão tentado, cara, que tu vai ficar tão estressado, que tu vai dizer, quer saber? Tu chuta o pau da barraca mesmo. Não tem pastor, não tem ninguém que te controle. E aí você vai se sentir o cara mais miserável de todos os tempos. Porque você não foi capaz de cumprir as regras. Sim. E aí você falhou. Eu fui fiel até agora, mas agora eu falhei. Cara, tudo que você construiu, você derrubou. É igual uma peça de dominó, né? Você bota 1000 peças, você esbarra em uma, derruba tudo. Cara, não, e é o sinal de menor movimento você derruba essa peça. Isso não é o relacionamento que nós temos com Deus. Era isso pesou nos ombros de uma geração que tentava agradar a Deus pelos regramentos. Quando você imprime relacionamento... É diferente. É diferente, cara. Cara, a gente é apaixonado por Deus, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou tão apaixonado. Por que eu não vou fazer isso? Não é porque eu não quero, cara. Eu posso fazer isso aqui, eu posso pecar, mas eu não quero. Mas eu não quero, cara. Tu tem noção? Isso é muito surreal, né? Meu Jesus está aqui, cara, eu amo. Eu não vou fazer, eu amo meu Senhor. Cara, e se por algum motivo eu fraquejar, eu vou correr para os braços dele. Porque nós fomos ensinados a que quando você pecar, faz igual a irmã de Moisés. Meu Deus, faltou o nome dela aqui agora. Você bota ela para fora do arraial. Bota ela para ficar ausente. E nós temos... Mas me falhou, meu irmão. Peraí. A gente está falando tanto aqui que eu esqueci agora. Deixa eu falar agora, peraí. Meu Deus. Eu lembrei do nome da mãe de Moisés, lembrei do nome do irmão de Moisés. Que Miriam. Cara, o que você faz com Miriam? Eu tava com Maria na cabeça. Miriam pecou, o que você faz? Bota a Miriam para fora do arraial. Cara, a vida inteira você teve temor a Deus porque, cara, vou me botar para fora. Eu sou da época, cara, que as pessoas eram excluídas no púlpito da igreja. Meu Deus. O nome era citado. Às vezes até o pecado era citado. Você tem noção, cara? Eu sou dessa época que a pessoa era excluída da Santa Ceia. Você não pode tomar Santa Ceia. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem e perceba se é digno ou se não é digno. Cara, com todo respeito. Qual é o quem é digno de tomar a Santa Ceia, de sentar à mesa? Quem é digno? Você? Porque você não falou um palavrão hoje? E eu não sou porque eu falei? Tu vira aquele legalista. Cara, todos nós somos indignos. Sim. Todos nós somos. O que nós estamos vivendo hoje... Volto a lhe dizer, eu não estou abrindo mão dos princípios. São imutáveis. Sim. Eu preciso me apaixonar por Jesus. E relacionamento, né? Quando eu me apaixono, quando você tem relacionamento,
As regras, as leis, elas estão dentro de você. É o que o Senhor disse para Ezequiel. Eu vou tirar o coração de pedra que você tem e vou te colocar um coração de carne, vou colocar minhas leis dentro do teu coração. Sim. Cara, isso é extraordinário. Os fariseus, por tanto temor que eles tinham de pecar e voltar para o cativeiro, eles colocavam as leis nos filactérios, que eram aquelas fitinhas que eles carregavam no pulso, na testa. Cara, eles eram tão rigorosos, apesar de a gente falar mal dos fariseus. Não, porque tudo que é de ruim, a gente é um fariseu. Mas quando você estuda a história, eles tombaram para um radicalismo tão grande, porque eles não queriam mais cometer o erro que os antepassados cometeram, de voltar para o cativeiro. Então, cara, a gente pode voltar para o cativeiro por qualquer motivo, menos por desobedecer à lei de Deus. Os caras eram radicais, então eles traduziam a palavra ao pé da letra e implementaram mais 600 e poucos novas regras. Vocês lançaram peso sobre as pessoas. E aí você vai encontrar Mateus 11:28, quando os discípulos de Jesus, eles ouvem aquela mensagem: vinde após mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. A gente olha para aquele texto e pensa que é o fardo do pecado. Não, cara, porque todo mundo queria ser rabino, mas ninguém conseguia seguir as leis dos rabinos. Aí Jesus fala assim, pelas leis, né? O meu fardo é leve, o meu jugo, não é esse jugo pesado que os rabinos impõem. Vinde a mim, todos vocês estão cansados dessa religiosidade louca que ninguém aguenta. O meu jugo é suave. Não, e você vê Jesus interpretando a lei, o jeito que ele colocava, você fala assim, realmente é diferente. Vida na lei. Ele não anulou a lei, ele trouxe sentido, ele trouxe vida. Que foi o grande nó, né? Ele trouxe vida. Então, eu acredito que essa geração, ela é uma geração mais despojada. No sentido positivo, ela é despojada. Ela é atrevida? É. Sim. Mas é uma geração mais ousada. Se esse atrevimento for canalizado de forma devida, ela pode ser uma geração mais apaixonada por Jesus, mais ousada, que entra mesmo no lugar santo do santo. Igual e a gente tem visto gente assim, eu tenho visto pequenos focos de avivamento através dos jovens. Assim, é óbvio que a gente tem visto muito adulto aí com a sua experiência, com a sua vida, despojando assim de tanta da sua relevância, né, e colocando o coração humilde para servir, assim, isso gera um impacto maravilhoso. Agora, cara, tem jovens abrindo mão, assim, de grandes ceias, assim, de grandes banquetes para viver a glória de Deus. E aí, o que eu ouço muito, né? Eu ouço pais chegando e falando assim, poxa, quem trouxe o evangelho, quem me apresentou ele foi meu filho. Quantas histórias eu tenho vivido. E aí, eu falo para você, quando a Bíblia fala sobre a força dos jovens, eu digo que o impacto que um jovem é capaz de causar, e porque ele está inserido num contexto tão adverso, tão oposto aos princípios, é tão grande que o jovem que se posiciona, ele gera um impacto muito maior do que o adulto quando se posiciona. Porque faz sentido o adulto que forma a sua família zelar pela sua família, organizar as coisas. E os princípios bíblicos revelam não só a organização, mas a mensagem de Deus sobre a família. Exato. Ou seja, a família ela é uma instituição que aponta para um lugar, certo? Agora, quando o jovem se converte, de fato, vive essa realidade que você está falando, esse Jesus, a sensação que eu tenho nesses dias, no tempo que eu vivi, é que Jesus está com essa porta aberta de uma maneira, de um derramar, que é exatamente o que a Bíblia fala, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a terra abundantemente. Então você tem focos de avivamento, igual a gente estava conversando outro dia, focos de avivamento com o dedinho do jovem. Se você olhar o que aconteceu lá nos Estados Unidos agora, os jovens faziam isso, né? Quem não acompanhou, mas numa universidade lá nos Estados Unidos chamada Asbury, eles faziam aquilo sempre. Não fizeram, ia acontecer. Só que em determinado momento isso foi virando uma bola de neve, de tal maneira que eles iam fazer o que sempre faziam, cada vez mais determinados a encontrar a glória de Deus, a viver o bastidor, né, o outro lado do véu rasgado. E olha o que aconteceu. Exato. Isso pode acontecer e tem acontecido nas igrejas. A gente ouviu os testemunhos falando isso. Olha, isso está acontecendo na minha igreja. Aqui não trouxe uma informação dessa também esses dias que, cara, falou assim, olha, a galera lá não tem ninguém tocando, não tem ninguém cantando, não tem ninguém... A coisa aconteceu para baixo. Entendeu? Então, assim, isso é um recado para você que está assistindo a gente até aqui. Quando a gente fala sobre arrebatamento, a gente fala sobre essa coisa da fidelidade, do relacionamento com compromisso, de que Deus cumpre a sua palavra. Exato. Mas que também, por um outro lado, essa coisa do relacionamento bíblico não é de só seguir princípios. É que os princípios são um reflexo de que você se relaciona com alguém que, de fato, deu sentido à vida nos últimos 2000 anos. Exato. Inabalavelmente. E o sinal de que as igrejas estão se conectando é porque o que converge é muito maior do que o que diverge. Isso.
E é muito bonito você falar isso. É muito bonito você vir aqui depois de... Você estava num compromisso da igreja, né? Se vir aqui numa correria, trouxe uma pessoa querida, abriu mão de estar com a tua família e tá descansando para falar assim, olha, pessoal, tem algo acontecendo na minha igreja. E olha, não é só na minha igreja não, porque eu tenho sentado com outros pastores. A gente tem sentado à mesa, partido pão e compartilhado essa experiência de que, poxa, a minha igreja pode servir você. Sabe? Isso é muito bonito, isso nunca foi visto. Eu concordo com você. Eu não lembro. Porque na época dos meus pais, eu ouvi isso, era bobeira, né? Era uma história, né? E isso me causa arrepios no bom sentido, porque eu tenho visto que já não existe essa bandeira de time, né? Não. Time, igreja. Pelo contrário, tá todo mundo junto. Nos projetos sociais são igrejas diferentes e a gente traz mantimento para a casa de Deus nesse sentido. Ou seja, o que a gente vive na igreja, a gente reverbera em casa, nas células, nos projetos sociais, nas escolas, na FRJ. Eu tenho um amigo aqui que a gente está tramando acrescentar o que está sendo feito dentro da FRJ. Porque tem uma igreja lá ali do lado, tem focos de célula aqui. E qual é o nosso papel? É começar uma coisa nova, uma outra célula do lado dessa célula? Não, é chegar nessa célula e falar assim, como eu posso te servir? E isso é muito poderoso. Porque quem está assistindo de fora está cada vez com menos munição para falar assim, mas eles estão divididos. Não, a gente não está dividindo mais. Não. Acabou esse tempo. E agora? Aí, pela primeira vez, a Bruna me chamou a atenção de versículo bíblico que fez sentido para minha vida pela primeira vez. Ela falou assim, de tudo que a gente está vivendo, dessa afronta contra a igreja, desse tumulto em cima dos jovens, da mente das pessoas, pela primeira vez, com a união da igreja, com a unidade dos pastores, eu tenho visto que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja unida. Eu acrescento uma palavra aqui, né? Exato. Não prevalece no sentido de que não é que vai abrir mais igrejas, mas a unidade dos princípios, todo mundo vivendo os princípios. Né? A gente coloca as diferenças de teologia de lado, mas vive os princípios, porque o que converge Jesus, o impacto é relevante sobre a sociedade. Então é menos crime, menos assassinato, menos homens violentos, mais crianças contribuindo dentro de casa, dentro da escola, servindo, limpando, agindo, sendo humilde, servindo, doando, e aí a comunidade começa a receber um impacto diferente. O avivamento está aí. É isso. Eu creio muito nisso. Nós temos vivido um avivamento na nossa igreja de forma muito intensa. Eu vou lhe dizer, os jovens foram também o estopim dessa explosão espiritual que nós começamos a viver e estamos vivendo até hoje. Estamos em busca disso até hoje. Essa chama. E eu tenho visto isso, tenho andado pelo Brasil e tenho visto uma coisa extraordinária também que eu acrescento. Acho que você deve ter ouvido isso aqui de alguém. O avivamento, em alguns lugares na história, ele teve endereço e nome. A igreja tal, fulano de tal. O que Deus tem feito na nossa nação, rapaz, eu costumo falar lá na igreja, irmãos, está havendo incêndios em várias partes do Brasil. Cara, esse negócio vai pegar fogo de uma hora, quando tu for ver, já pegou fogo na nação inteira. Sim. Porque, inclusive, essa nossa unidade de pastores, que a gente não defende mais bandeiras. Claro, eu vou anular a nossa identidade denominacional. Não, a gente não precisa fazer isso, nem deve destruir os fundamentos que foram estabelecidos pelos nossos pais na fé. Chegamos até onde chegamos por eles terem feito o que fizeram. Mas nós podemos abrir mão de alguns exageros. Claro que podemos, né? O fato temos pastores ativando pastores, igrejas ativando igrejas. É uma coisa que o que eu vou falar agora pode assustar algumas pessoas, talvez alguém que não concorde. Cara, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Um pastor que não permite que alguns membros da sua igreja, ou ele mesmo, não vá a outra, porque lá está sendo oferecido uma oportunidade, um seminário, um congresso. Cara, quando você manda teu obreiro para lá, teu membro para lá, já passou essa época de você, não, vou perder meu membro. Meu amigo, você só perde um membro, você só perde uma ovelha quando ela vai para o mundo. Quando você manda as suas ovelhas, permite que as suas ovelhas estejam numa conferência, que, mesmo que seja feito por outro pastor, esse cara vai voltar inflamado, ele vai voltar cheio do Espírito Santo, ele vai voltar assim, em brasas. Somando, e o maior beneficiado é você e a sua igreja. E não há problema de hoje a gente aprender com alguém de outra denominação. Eu tenho vivido isso, tenho aprendido muito, né, nas mesas de pastores, de comunhão. É muito interessante. É por isso que eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo da igreja brasileira, ele é extraordinário. E isso está acontecendo, Vitor, em vários lugares do Brasil, com pessoas que você nem ouviu falar. Igrejas pequenininhas, casas, células. Cara, das casas, nomes que você... Pastores, talvez líderes que estão fazendo lindos trabalhos que você... Olha assim, não é um grande comunicador, não é uma igreja grande, não é um cara renomado. Também tem essas pessoas, claro que tem, obviamente. Mas
é extraordinário. Eu me lembro que na minha época, eu de jovem, meu pastor era o pastor Gesiel Gomes. Foi, sem dúvida alguma, você pesquisar, ele foi uma das pessoas mais influentes do Brasil no meio evangélico. Na época, a gente tinha um certo orgulho, né, da igreja do pastor Gesiel. Está vivo, graças a Deus, nos Estados Unidos, um homem que influenciou a minha vida até hoje, influenciou muitas gerações aí, até hoje. E eu me lembro que na época dele, você contava nos dedos dos pregadores, até das outras denominações, os grandes nomes do mundo cristão evangélico brasileiro, que eram os pregadores que todo mundo queria ouvir. Todo mundo eloquente pro caramba? Cara, eram todos, todos. Mas eram cerca de 10. Que era assim... No Brasil inteiro? No Brasil todo. Obviamente, né, que nós não tínhamos as redes sociais, hoje todo mundo é conhecido de forma mais rápida. Porém, essas pessoas eram influentes, cara, no Brasil. Eu me lembro que teve um evento aqui no Brasil chamado Eco 92. Mano, Eco 92. O mundo todo veio pro Brasil ali na Candelária, o mundo todo, várias nações estavam defendendo, né, o meio ambiente. Eco 92, aquilo se tornou um emblema pro planeta. E, paralelo àquele evento, teve um evento das igrejas evangélicas. Rapaz, das igrejas evangélicas todas foram para Cinelândia ali, todo mundo atravessando a Presidente Vargas, Rio Branco. Aquele mar de gente. Eles botaram os maiores pregadores do Brasil ali, das grandes denominações na época. Esses caras, eles eram pontuais nas suas igrejas. Influenciavam a nação, mas eles eram pontuais nas suas igrejas. Hoje, meu amigo, você vê gente que você nunca ouviu falar. E quando tu menos ouve, cara, o cara está incendiando a cidade dele, o bairro dele. Tem um foco de chama ali, tem um foco de chama aqui, tem um foco de chama ali. Cara, daqui a pouco esse negócio, essa nação vai explodir no avivamento. Para mim, o avivamento já chegou. É por isso que eu acredito nessa geração. Cara, eu olho para essa geração, tem hora que eu falo assim, eu tenho inveja de vocês, mas Deus vai me deixar vivo para eu viver isso. Eu já estou vivendo, eu tenho vivido. Na nossa igreja, os nossos jovens, né, e adolescentes, eles começaram a buscar intensamente a presença de Deus. Teve uma época que nós tínhamos lá o chamado quarto culto. A gente fazia culto de manhã e 2 à tarde. Era o primeiro, o segundo e o terceiro culto. Sim. O terceiro culto terminava às 9 da noite. Geralmente, 9h15. Mas muitas vezes eu terminava o culto, ministrava a bênção apostólica e dizia, irmãos, o culto acabou. E eles ficavam? E ninguém... Começava a chegar gente de outros bairros da ilha. Porque o pessoal falava, vamos lá pro quarto culto. Atos, porque está tendo o quarto culto. A galera saía de suas igrejas e vinham para lá para assistir o culto com a gente. E esse culto era como? Eu saía, a galera do louvor continuava tocando, tinha gente no chão, tinha gente adorando, tinha gente no teclado. E aquela fome e sede. E acabava, meu irmão, quando o Espírito Santo acabava. Porque às vezes entrava meia-noite e a pessoa estava adorando lá. E a gente chamava do quarto culto. Jovens, adolescentes. Isso é a prova de que tem um derramar diferente, né? E eu ficava olhando aquilo, eu saía. O pessoal falava, o que você fazia? Eu fazia nada, meu filho. Eu sentava para buscar do mesmo jeito. Cara, que incrível. E assim, até por causa do nosso horário aqui, que já se avança, eu tenho que ir para a igreja. A gente passou um tempo sem nome, né? Nossa igreja nasceu ali no Lamuscunha. O pessoal, qual é o nome da sua igreja? Eu falei, não sei, a gente não tem nome ainda. Você não tinha um nome, né? Não tinha, a gente só se juntou, não tinha nada. E eu preguei uma sequência de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Comecei a pregar. Começando no primeiro capítulo ali e fomos navegando no livro de Atos dos Apóstolos. A mensagem era sempre essa. O que Deus começou lá. É assim que começa, né? Sim. O livro de Atos dos Apóstolos. O que o Senhor começou a fazer. E ele continua. A gente chama de Atos dos Apóstolos, poderia chamar de Atos de Jesus, Atos do Espírito Santo. A grande verdade é que a obra de Jesus não acabou na cruz. Sim. Quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, uma curiosidade para quem talvez esteja nos assistindo aí e não conheça, o livro de Atos é o mesmo livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, era um livro só. Sim. Na hora que foi fazer a segregação bíblica, a arrumação, né, da Septuaginta, foi fazendo a segregação dos livros, decidiu-se pegar os evangelhos, compilar de um formato, e o livro de Atos, ele foi separado do livro de Lucas, mas ele era o mesmo livro, foi destinado à mesma pessoa, era uma continuação da história. É por isso que ele, Teófilo, eu te escrevi o primeiro tratado, que era a primeira carta, agora vou te continuar te contando a história que Jesus está fazendo através dos seus discípulos. Sim. Cara, a história da igreja continua ali. Poderosíssima. E ela vai, cara, curva ascendente. Começa a acontecer os milagres extraordinários, Atos 2, Atos 3, e aquilo, o negócio não acaba. E aí você vai lendo o livro de Atos, cara, tu vai ficando, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Quando chega no capítulo 28, você vai encontrar Paulo preso, a igreja em crescimento para todas as partes,
sendo perseguida, ainda não tinha vindo a grande perseguição, ainda tinha acontecido uma perseguição em Jerusalém, mais tarde haveria uma outra grande perseguição. Mas o livro de Atos, Paulo está preso. Claro que ele morreu, mas como? A gente sabe extra-biblicamente que ele foi condenado, enfim. Mas a história não acaba, o livro fica em aberto, é o livro que não acaba. E aí a gente pegou esse gancho, né? Por que o livro não acaba? Porque a história da igreja nunca acabou. Está aqui ainda. Ela não morreu com os discípulos. Quem escreve a história da igreja? Não foram os discípulos que escreveram. Sim. Quem escreveu e está escrevendo até hoje é o Espírito Santo, através dos seus discípulos, que somos nós. A igreja poderia ter sucumbido quando Paulo morreu. Paulo morreu. Ai, meu Deus, o último apóstolo morreu. João, que era o mais novinho de todos, demorou mais tempo para viver. Viveu mais tempo. Morreu, agora acabou a igreja. Acabou nada, meu filho. A igreja está viva até hoje. E aí a gente vivendo aquele momento explosivo de Atos, pregando sobre Atos dos Apóstolos, a igreja inflamada naquilo. E nós começamos a pregar uma série de mensagens. Atos 29, a história continua. E virou e aí a gente ficou naquela, dá o nome da igreja. Qual o nome da igreja? Qual o nome da igreja? Qual o nome da igreja? Alguém sugeriu, pastor, por que não pode ser Atos 29? Caramba, Atos 29, o nome. Eu gosto desse nome, acho poderoso demais. Aí, cara, depois que a gente apresentou para a igreja, foi aquela benção. Aí ficou. Porque é uma mensagem para a igreja mesmo, né? E a igreja, tem uma igreja continua. Cara, a história continua. De vez em quando eu falo, irmãos, quem é Atos 29? Todos nós, todas as igrejas desse tempo, de todos os tempos, nós somos a igreja que a história continua, o evangelho continua sendo pregado em todas as partes. E é lindo pensar isso. Eu vou aproveitar o 29º capítulo de Atos, que somos nós, e pedir para você mandar uma mensagem olhando para aquela galera que está assistindo a gente aqui, nesses 35 anos de cristianismo. Que mensagem de despertamento pode dar para essa galera? Bom, meus queridos, diante de tudo que nós comentamos aqui, nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos buscar intensamente e intencionalmente valorizar os princípios do Senhor, ficarmos atentos ao que Deus está fazendo nesse momento. E eu costumo falar uma coisa para essa geração. Nós precisamos nos mover na palavra de Deus. O nosso Deus não muda, mas ele se move. Então, a gente não pode andar na mesma palavra que nós andamos há 30 anos atrás. Deus falou, nos trouxe até aqui, mas Deus continua falando. Então, se você ouve a voz de Deus, você tem que continuar ouvindo a voz de Deus. E você precisa continuar valorizando aquilo que Deus lhe deu e vivendo o novo de Deus todos os dias na sua vida. Porque o que Deus tem para fazer neste tempo é sempre mais precioso, é sempre extraordinário, porque Deus, como eu disse, o Deus que começou, ele não parou, ele continua fazendo e nós precisamos nos mover na palavra de Deus neste tempo. Valorize os princípios, valorize a palavra do Senhor, esteja atento ao mover de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. E tem umas perguntas aqui, não sei se apareceu aí no teu Instagram, algumas perguntas no teu privado aqui. Aqui apareceu, mas vou te mandar depois pra você responder, porque a gente avançou no horário. E agora tem uma responsabilidade que é muito legal, é de você escolher a próxima pessoa que vai sentar aí na tua cadeira pro podcast. Uma escolha difícil, né? Eu lembro que você falou assim... Tem muitas pessoas que eu queria que trouxesse aqui. Bom, mas aqui dentro da Ilha do Governador, eu, de forma muito carinhosa, eu gostaria que você convidasse o pastor Maurício. Então tá feito. Eu chamava ele de Maurício. Não, vamos alcançar você aí através do pastor Robson aí, para que você venha aqui. E eu sei algumas histórias a teu respeito já, que ele já soltou alguma coisa aqui. Mas quanta coisa boa você produziu pra gente aqui nesse podcast, né? Quanto testemunho bom a gente pode contar através da tua vida. Então, você que conhece o pastor Maurício, já marca ele aí, o Instagram dele aí, pra gente poder trazer aqui na próxima semana. Pastor, eu queria te agradecer demais. Eu tô surpreso com o nosso papo, honestamente falando, que além de você ter sido altamente bem recomendado, eu fiquei muito feliz e grato de você trazer a realidade das igrejas, a realidade da vida de um pastor, e essa visão sobre responsabilidade, fidelidade, honra, e principalmente essa mensagem para os jovens, porque eu acho que ele está muito perto de causar um grande impacto unitário, não só na Ilha do Governador, mas também para o nosso país, para a nossa nação. Da gente voltar a exportar gente missionária, da gente voltar a capacitar as pessoas que estão na nossa igreja há muito tempo, da gente viver nessa realidade atrás do véu, conhecendo a Jesus realmente, servindo um ao outro e, de fato, alcançando o objetivo central
daquilo que Jesus estabeleceu para a igreja, que é o coração das pessoas, sabe? Amém. E eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Sua mão, abençoar a tua vida. Amém. Eu espero que você fique aqui no canal, se inscreva no canal, assista os episódios passados que eles fazem conexão com o que a gente está falando aqui. Recomenda essa mensagem para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Obrigado, pastor, mais uma vez. Eu que agradeço, querido. Até a próxima.